Paz a todos os irmãos. Aqui é Elder Loemba do Ministério Profético Assim Diz o Senhor às Nações. Quando começou 2023, eu avisava que Deus revelava para mim de que algo pesado estaria ocorrendo nesse ano de modo que muitos poderiam não suportar. Então eu não tinha ciência que isso estaria afetando-me consideravelmente. Eu então me vi que subia para o céu, pois o Senhor me chamava para lá. Então eu ia subindo. O Senhor me chamava. Quando cheguei mais perto eu me deparava com uma entidade que nunca tivera visto em todas as minhas guerras espirituais. Esse demônio era tão grande que só a sua mão era mais grande do que a minha pessoa. Eu então comecei a lutar. Eu tão pequeno. Ele não queria que eu chegasse ao céu. Então eu começava a guerra. Deus, eu preciso continuar a viagem. Foi quando essa entidade começou a lutar como se tivesse a lutar com uma força superior. E a gente vencia. Só que em um dado momento essa entidade deu um soco em mim. E esse soco tocou exatamente em mim. Foi quando eu perdi as forças. Foi ali que eu não esqueço de cada detalhe dessa luta. Quando tudo virou de cabeça para baixo. Eles atacaram em todos os níveis da minha vida. Um dos guerreiros viu exatamente essa guerra. Vou deixar aqui o seu relato. Enquanto orava na casa pastoral, fui levado até ao céu. Enquanto eu subia vi muitos demônios a se prepararem para atacarem a igreja. Era um batalhão de demônios dos ares que estavam se reunindo para descerem na igreja. Um dos anjos me disse, seja bem-vindo, porque hoje você vai receber uma nova missão. Eu disse ao anjo, qual será a missão dessa vez? Ele abriu os meus olhos. Eu vi demônios de várias espécies dentro da igreja. Alguns estavam na direção do altar, outros na direção da porta da igreja. Eu disse ao anjo, como farei para destruí-los? O anjo disse, dobra o joelho. Assim que eu dobrei o joelho comecei a sentir alguma coisa diferente no meu corpo a mudar, como se eu tivesse a resplandecer muito. De repente comecei a orar com muita intensidade. Meus olhos se abriram. Os demônios que estavam dentro da igreja começaram a subir novamente no ar para lutarem comigo. Eu lutava com eles, mas com o joelho no chão, só orava. Eles perderam as forças e começaram a recuar para trás. Eu fiquei com muita força que quis continuar a lutar, mas o anjo que estava comigo ao lado me disse, vai descansar que a luta ainda não terminou. Depois me levantei de onde eu estava deitado no chão. O lugar estava muito quente. Eu já não quis sair daquele lugar. Elder agora de novo. Essa guerra só poucos poderiam ver, pois muitos não têm o dom de visão aberta. Só veem resultados físicos das grandes batalhas que estão vivendo. Então aquele soco que levei desse gigante fez-me tão mal que fiquei com fraqueza espiritual. Eu disse, Deus, eu não estou pronto para vencer demônios dessa dimensão, pois eles estavam com uma grande guerra declarada contra o ministério profético, pois eles diziam que iriam destruir a igreja por completo, pois nós estávamos a fazer estrago no mundo espiritual. Então fizeram um programa de leilão, e eu vi que minha cabeça estava em jogo. Disseram, quem conseguir destruir o Elder terá muitos presentes. Eu podia ver, então teve momentos em que eu estava no quarto, eles estavam todos vindos, vários, serpentes e outros demônios, ajuda. Eu ficava em sono mas o meu espírito em Deus, e assim que saía do corpo eu lutava toda a noite com a ajuda dos anjos de Deus, e eram destruídos milhares deles. Porém chegou um momento em que eu não estava conseguindo, porque os anjos não vinham me buscar porque a resistência era muito alta. Vários demônios da grande hierarquia eram mandados para me pararem. Então comecei a ficar desanimado e triste. Comecei a questionar, Deus, por quê? Por que estás me castigando desse jeito? Fiquei frustrado, e o inimigo encontrou algumas legalidades em mim. Tocou no meu casamento para que eu me separasse da minha esposa. Minha esposa também sem entender estava sob grandes ataques do inferno. Todos ao meu redor ficaram agitados. Foi quando eu pensei comigo mesmo, melhor morrer. Eu não sou bom para isso, pois em toda a minha vida eu só vivi a vitória nas guerras. Porém eu fiquei sem entender devido a algumas aberturas. Então o Senhor permitiu que eu passasse tudo isso, sendo que não tinha em mente que seria tão difícil assim, pois muitos espíritos foram liberados do inferno para destruírem o ministério profético. Vou deixar aqui mais um relato de um guerreiro para complementar esse testemunho. Paz de Cristo Jesus, quero aqui compartilhar uma visão que eu tive durante um retiro de monte. Enquanto eu orava debaixo de uma árvore, eu orava fortemente que depois de eu ter terminado de orar, fiquei deitado no chão. De repente o céu ficou diferente. Eu olhava para o céu e vi vários anjos à minha volta. Eles adoravam a canção do profeta Elder, seja feita a tua vontade em mim.
porque a tua vontade é perfeita. Eles adoravam fortemente e eu tive que perguntar aos anjos: por que estão a adorar essa canção para mim? Um dos anjos respondeu: diz ao meu filho Flávio que a minha vontade é perfeita na vida dele. Ainda no mesmo dia, já no período da noite, estando eu no monte dentro da tenda, fui levado até as águas, aonde eu vi uma reunião de várias sereias de vários continentes. E nesta mesma reunião tinha lá uma mesa com pratos. Nesses pratos estava lá escrito o nome do profeta Elder. Mas eram várias sereias e estavam todas nervosas e chateadas porque elas haviam falhado numa missão, e estavam armando outro projeto para destruírem o profeta Elder. E no mesmo prato elas escreviam com sangue. No meio da reunião eu vi um dos agentes com cara de cão. Parecia ser Lúcifer, porque ele é quem estava a dar ordens para destruir. E eles perceberam que alguém estava espionando. De repente a água ficou agitada. Eu perdi o controle. Quando espantei da visão, a cabeça começou a me doer fortemente. Nessa experiência vocês podem ver Baphomet, que eu havia lutado e vencido. Dia e noite está sempre procurando. Ele quer acabar comigo de todas as formas. Todas as entidades internacionais. Esse guerreiro estava a par de todas as lutas que estávamos passando. Eu preferi não expor seu nome, pois o nível de luta é alto. Quero ter mais cuidado em expor aqueles filhos que estão em processo para não serem atacados em nível alto. Portanto, queridos, estou a fazer esse relato para servir de aviso a vocês. Não do jeito que estão, haverá uma luta que intensificou. Anjos estão lutando agora dia e noite com toda a intensidade. Agora a oração deve ser 3 vezes mais. Senão nessa hora muitos podem não suportar a guerra da última hora. Pois com oração de meia tigela não poderemos ter autoridade de vencer essa luta que é mais intensa agora. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira sabendo que já tem pouco tempo. Apocalipse 12:12. Os ataques são de nível máximo, então a oração deve ser de nível máximo. No entanto, enquanto a entrega deve ser de nível máximo, então com todas as lutas que estava vivendo eu estava desesperado. O Senhor disse que é de sua vontade que passemos por isso, mas que breve tudo ficará 3 vezes melhor, que devemos ser fortes e cantar e orar mesmo assim, mas eu estava ficando cansado, então fiquei semanas cansado sem orar devidamente. Isso só aumentou a derrota. Então eu estava em nosso acampamento, vi que do céu começava a vir uma comitiva de anjos, eles vinham e cantavam ao Senhor. Chegaram até onde eu estava, observei que os anjos estavam com uma maca. Eu disse: como assim, maca? Por que maca? Os anjos pegaram em mim e me colocaram nessa maca, como se eu estivesse muito ferido e não conseguisse andar ou ir por mim mesmo. Depois percebi que aqueles eram anjos que cuidam dos soldados feridos. Eles me pegaram e me levavam para o céu e eu deitado na maca. Então percebi que meu espírito estava todo machucado. Então fui levado e fui tratado no céu. Lá eu já estava andando por mim mesmo e estava preocupado porque não via Jesus. Então fui em algum lugar, subi as escadas, eram todas feitas de pedras preciosas, havia muitas cores ativas. Eu subi as escadas, eu já estava com boa disposição. Então eu vi Jesus em cima, fui até ele, e eu o abracei com muita força, pois no meu pensamento eu julgava que tudo o que estavam a fazer contra mim na terra eu talvez já não veria. Ele como sempre riu. Depois Jesus me deixou e fui levado em uma sala grande. Nessa sala ao pisar o chão, mas o chão mostrava imagens como da terra, e via que na terra estava ficando quase que tudo escuro, as luzes estavam se apagando. Depois vi muita guerra, era muita luta entre cristãos e demônios. Nessa hora quem não viver de sacrifício vai ser derrotado. Muitos não vão suportar. Você está sendo avisado. Deus disse que o que eu passei foi pouco, pois a terra e a igreja serão abalados como uma bola de basquete, e os que estão dentro dela ficarão apavorados. Em alguns dias eu estava mais forte, mas ainda não estava totalmente recuperado. Confesso que estava com receio de fazer lives ou de trazer assuntos mais profundos para não trazer mais guerras desse tipo. Porém agora estou de volta a fazer tudo sem medo, pois sinto o Senhor me dando armas mais fortes agora. Sinto que Deus me revivou outra vez, pois estava fraco, Ele me fez forte. Estava caído e Ele me fez levantar. Estava eu deitado dormindo. Então eu vi Deus descendo do céu. Ele mesmo. Eu disse comigo mesmo: o que será dessa honra? O próprio Deus que fez a terra estava a vir aqui. Então Deus chegava com seu trono, sentou em parte da minha cabeça. Meus irmãos, se vocês me perguntarem como é Deus, eu vos direi: Deus é um ser gigante. É tão grande que Ele sentado você consegue ver só os seus pés. Se conseguir ver ainda a sua parte de cima,
Deus em si mesmo traz um grande poder. E nenhum homem resiste olhar para seu rosto, a não ser que ele se manifeste em forma humana. Então eu estava deitado na cama. Ele fez a volta, Deus na parte da minha cabeça. Eu olhava a Deus mas não conseguia ver. E eu estava muito feliz. E eu começava a tremer muito. Os anjos eram tantos. Eles me rodeavam e um dos anjos pegou um recipiente e estava colocando azeite em mim. Colocavam no meu corpo. E então eu olhei. Eu vi que eu estava magro. Era como se eu olhasse eu na cama passando por esse processo. Então eu vi que eu estava de roupas brancas. Estavam muito lindas e limpas, e cada vez que eles colocavam esse líquido eu ficava tremendo de tanto poder e glória de Deus. Mas tem um segredo de Deus que algo estará acontecendo em poucos dias ou meses. Fiquem atentos. Eu estou ansioso para esse momento, pois Deus é fiel. Peço que vocês estejam em profunda oração. Deus vai levantar todos os soldados feridos que almejam estar de novo na glória de Deus. Eu falei isso tudo com vocês porque Deus permitiu. Enquanto não tinha permissão estava de boca fechada. Tem outras experiências que estarei publicando assim que Deus der a graça. Enquanto estou a escrever isso, quero dizer que eu e a minha esposa agora está tudo bem. O inimigo fez o que fez, mas Deus é bom em restaurar. O segredo agora é estar em muita oração com ela, para ela estar ao pé da visão e combate comigo e não ser atingida, pois o inimigo é astuto. Assim aconteceu com o pastor Kenzo com sua família. Assim o inimigo tentou fazer com a minha. Peço perdão à igreja. A luta é alta e vamos vencer. Agora é o número 3 da guerra. Preparai-vos. Algo grande estará ocorrendo em alguns meses. Poderia dizer a vocês, mas não dá. Mas se vocês orarem, Deus vai revelar a todos os seus filhinhos. Paz a toda a igreja. Orem sempre por mim. Não posso me desviar. A missão é árdua. Amém. Enquanto estava em Minas, na cidade de Nazareno no monte com os irmãos, o Senhor veio me buscar. Eu me vi subindo pelas nuvens. Cheguei até ao céu. Passei pela Jerusalém. Aquela coisa toda verde e linda. Me lembro de ver também mansões de grande porte e beleza inigualável. Estava muito contente, pois fazia tempo que eu já não fazia esse passeio. Fui levado até onde Jesus estava, e ele me esperava. Jesus com uma beleza inigualável sorriu para mim e abriu as mãos. Toda vez que encontro Jesus no céu, ou quando ele vem saudar, a nossa saudação é um abraço demorado e tremendo. E ele sempre me dá virtudes e energias e poder. O Senhor me mostrou as seguintes visões. Primeiro, demônios de bermudas, shorts ou calções. Esse demônio fica entre o vazio do calção, entre onde termina a bermuda até os pés. Esse demônio também ensina a colocar tatuagens nos lugares visíveis. Todos que colocam tatuagens se não se arrependerem estarão com os nomes no inferno. Quem coloca isso atrai milhares de demônios. É um demônio muito estreito e é um bicho. Segundo, visão de espírito do engano. Outra visão que Deus mostrou em Minas Gerais. Era um demônio de estatura baixa, e em cima dele tem um arco como o de Jesus da Igreja Católica. Ele me atormentava. Deus disse que é um falso demônio que mostra a revelação a muitos quando estão em pecado e não se arrependem. E falsa unção. Ele é tão pequeno que poucos o percebem. Terceiro, alienígenas. Eu via eles aparecendo na Terra e se mostrando. Eu compreendi que muitos desses estão escondidos. São demônios disfarçados em forma de extraterrestres que a partir de agora vão aparecer. Haverá muita chantagem por parte do governo mundial a partir de agora. Isso em muito breve. Vamos ver eles nas TVs do mundo, diz o Senhor. Quarto, visão da perseguição a todos os cristãos verdadeiros. Na minha visão, a terra estava escura e deserta, e ninguém aparecia na rua. Estava uma perseguição muito forte. Os cristãos estavam vivendo em acampamentos escondidos. Tudo estava a ser registrado e marcado. As pessoas estavam sendo marcadas e os cristãos não podiam fazer parte desse censo. E as pessoas paravam de se saudar como bom dia, boa tarde. A saudação foi trocada. Era agora a globalização. Havia muitos camuflados para não serem pegos. E eu vi que tinha falsos cristãos que estavam infiltrados só para nos venderem ao governo. Muitos de nós estávamos a ser encontrados através de pessoas infiltradas entre nós. Vamos sofrer muito. Quinto, visão do Lula da Silva. Então eu vi o Lula. Estava na porta de um grande túnel. Nesse túnel tudo era trevas e havia uma grande energia. Ele estendia a mão e tirava vários e diversos demônios para a terra. Foram trazidos milhares de demônios para o Brasil para manifestarem a nova ordem.